Pode aplaudir talentosamente o Senhor Jesus. Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem, bem para o meu corpo, bem para o meu espírito, bem para a minha alma. Livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável de dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste,
Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados irmãos, amadas irmãs, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem um único objetivo: roubar as bênçãos que Deus destinou para cada um de nós. O objetivo de Satanás é deixar você na miséria, no choro, no sofrimento, no desânimo, no medo, na lama, no fundo do poço.
O objetivo de Satanás é roubar a coroa da vitória que Deus preparou para coroá-la como rainha lá no céu, para coroá-lo como rei lá na Nova Jerusalém. Então Satanás quer roubar essa herança real que você tem. Satanás, ele quer levar os seres humanos para o vale de fogo e de enxofre, para o lugar de extremo sofrimento, de amargura, de tristeza infinita e eterna. Então Satanás sabe que esse é o futuro dele e ele quer o maior número de pessoas com ele. É por isso que hoje ele trabalha de uma maneira sutil, astuciosa. O diabo muitas vezes vem vestido de anjo de luz, vem até nós com uma roupagem muito bonita, e a palavra de Deus diz: se fosse possível, ele enganaria até os eleitos, até aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o meu caso, é o seu caso. O nosso nome está escrito lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. Amém? Digo, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Diga, no céu há uma coroa preparada para mim. E Satanás ele pode até nos ferir. A antiga serpente, o dragão, o inimigo das nossas almas, pode até nos ferir. A própria palavra de Deus diz assim: a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas tu lhe esmagará a cabeça. Diga assim: calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada não. Diga para o diabo ouvir: calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada não. Então Satanás ele vem da maneira como nós menos esperamos. Eu estava lendo uma literatura hoje e achei tão interessante que tirei uma cópia. O diabo convida para um congresso mundial. O diabo convocou um congresso mundial e no seu discurso de abertura disse aos seus demônios:
não podemos impedir os cristãos de irem à igreja. Também não podemos impedi-los de ler a Bíblia e saber a verdade. Não podemos nem ao menos impedi-los de experimentar uma relação íntima e segura com Deus. Quando eles cultivam essa relação com Jesus, não exercemos influência alguma sobre eles. Portanto, deixem-nos ir à igreja, deixem-nos manter seu estilo de vida, mas roubem o seu tempo, para que não possam mais cultivar essa relação com Deus. É isso que eu quero de vocês, meus servidores. Desviem-nos da segurança de seu Salvador e da manutenção desse contato diário, vivificante. Como faremos isso? Perguntaram os demônios, ao que o diabo respondeu: entretenham-nos com as coisas sem importância da vida. O ativismo oferece infinitas possibilidades para se preencher o tempo deles completamente. Dirijam seus pensamentos para o querer ter, para o comprar e fazer dívidas. Convençam as esposas de que precisam estar empregadas por muitas horas. Os maridos devem trabalhar de 6 a 7 dias por semana e de preferência de 10 a 12 horas por dia, para poderem ter um estilo de vida luxuosa, mas vazio. Impeçam-nos de passar o tempo com os filhos. Quando suas famílias estiverem quebradas, o lar deles não lhes oferecerá refúgio para descansar do estresse do trabalho. Preencham seus pensamentos para não poderem mais ouvir a voz do seu pastor. Levem-nos a sempre tocar música quando dirigirem. Deixem a televisão, o computador, o videocassete, o CD player constantemente ligados nas suas casas. Cuidem para que sempre haja música que favoreçam os nossos objetivos. Em todas as lojas e restaurantes do mundo, isso bloqueará seus pensamentos e seu espírito e quebrará a comunhão com Cristo. Ponham a mesa do café com revistas e cubram os pensamentos com notícias 24 horas por dia. Inundem os momentos em que estão a caminho com placas de propaganda. Invadam as caixas postais com gordos catálogos, propagandas de loterias e todo tipo de panfletos
e folhetos que oferecem produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Coloquem lindas e esbeltas modelos nas capas de revistas para que os maridos pensem que a aparência exterior é a mais importante. E eles ficarão insatisfeitos com as suas esposas. Isso sim destruirá as famílias num instante. Preencham principalmente seu tempo livre. Deixem-nos exagerar. Deixem-nos vir no final de semana e entrar na próxima semana completamente cansados, agitados e despreparados. Não os deixem ver a natureza. Eles poderiam meditar sobre as maravilhas de Deus. Ao invés disso, mandem-nos a parques de diversão, eventos esportivos, shows e cinemas. Mantenham-nos ocupados, sempre ocupados. E quando eles se encontrarem para reuniões espirituais, envolvam-nos em conversas e fofocas, de modo que voltem para suas casas com a consciência pesada e sentimentos ruins. Vamos lá, deixem-nos ser ativos em missões, contudo, ocupem-nos tanto com as suas boas intenções, que eles esqueçam de buscar o poder em Jesus. Assim, estarão trabalhando com as próprias forças e sacrificando a saúde e famílias nesta causa nobre. Vai funcionar. Vai funcionar. Foi um congresso proveitoso. Os anjos malignos puseram avidamente as mãos a obras para plantar no coração dos cristãos a normalidade da pressa produtiva e da agenda cheia. Quando lemos esse artigo, dá a impressão que estamos inseridos nele. Porque a nossa vida tem sido assim. Apressada, corrida. A maioria das pessoas só pensa em trabalhar, juntar dinheiro, guardar, comprar bens, viver cada vez mais no luxo, participar de festas, de eventos grandiosos. Não podemos negar. Essa é a vida da maioria das pessoas. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para contemplar a natureza. Muitas vezes não tem tempo para Deus. Não tem tempo para rezar, para ler a Bíblia, para cantar um cântico espiritual. Não que não queiram. A pessoa até quer ir à igreja. Até gostaria de rezar. Gostaria de ter um tempo para a palavra. Mas o cansaço é tanto, o estresse é muito grande. Então a pessoa
já não tem tempo para Deus. Não tem tempo para rezar, para se alimentar da palavra, para ir a uma igreja, ouvir uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. E quando tem tempo, quando vai a uma reunião espiritual, não faltam ali aquelas pessoas que foram instruídas por Satanás para fofocar, para falar mal desse ou daquele, para trazer uma notícia ruim, uma notícia triste. Então a pessoa não tira muito proveito daquela reunião espiritual, porque foi atingida por dardos inflamados do maligno. Então a realidade é essa. Os demônios trabalham para que você não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para as pessoas. Não que o que você faz seja pecado. Trabalhar não é pecado. Participar de uma festa não é pecado. Mas o inimigo, ele coloca na sua mente para que você faça isso exageradamente. O inimigo faz com que você se preocupe muito com o seu trabalho e que ele tenha importância vital na sua vida. E você coloca todo o seu coração, todo o seu empenho naquele trabalho. E vai se envolvendo cada vez mais. É exatamente o que o inimigo quer. Não que você não possa ir a uma festa. Pode. Jesus mesmo frequentava festas. Nós temos a informação que lá nas bodas de Caná, num casamento em Caná da Galileia, ele até transformou água em vinho. Mas existem pessoas que são como caçadores de festas, de shows, de filmes. Não conseguem ficar sem aquilo, parece um alimento necessário e vão sendo envolvidas cada vez mais. Então os demônios vão trabalhando para que a pessoa se envolva cada vez mais nessas coisas e fique cansada, fique estressada, não tenha tempo para uma profunda comunhão com Deus. E se esse tempo foi preparado, eles mesmos se encarregam de estragar aquela oportunidade. Você já percebeu? Às vezes vem com muito fervor para a igreja. Hoje eu preciso que Deus fale comigo. Hoje eu quero fazer um pedido especial. Mas a primeira pessoa que você encontra é aquela que só transmite fofocas, pensamentos ruins, coisas nocivas. É a pessoa que fala mal da vida alheia, que sabe do dia a dia de todo mundo. E aquela pessoa transtorna a sua mente. Amargura até o seu coração, revolta a sua alma.
é o inimigo agindo para que você não tenha o encontro profundo com Jesus. Porque esse encontro pode mudar o seu viver. Uma das maneiras de Satanás atrapalhar os cristãos é colocando desânimo. É muito comum o cristão ficar desanimado. A pessoa tem uma necessidade, tem um problema, busca a solução e não vê uma luz no final do túnel. Parece que o problema, ao invés de melhorar, piora. Ao invés de diminuir, aumenta. Então essa é a primeira arma que Satanás vai usar para atrapalhar o seu relacionamento com Deus, o desânimo. Hoje eu não vou à igreja, não estou com vontade, meu coração está tão machucado, tão ferido. Eu tenho rezado tanto, Deus não me ouve. Hoje eu não vou. É exatamente o que Satanás quer ouvir de você. A palavra de Deus diz que desde o primeiro instante em que oramos, em que pedimos, Deus nos ouve e manda a bênção. Mas como eu disse no início, Satanás é mestre em reter as bênçãos de Deus, em roubar as bênçãos de Deus. Nós podemos examinar o livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo disse a Daniel: desde o primeiro momento em que te humilhaste perante Deus, desde o primeiro instante em que o invocaste, Deus ouviu a tua oração e me mandou trazer a bênção. O anjo disse: por causa das tuas palavras, das tuas orações, das tuas súplicas, é que eu vim. Compreendeu? Quando você ora, quando você pede, quando você suplica, Deus manda um anjo trazer a bênção.
É por isso que o inimigo quer impedir que você ore. A oração não é da boca para fora, a oração é da alma para fora. É do coração. É essa oração que agrada a Deus. E essa é a oração daquela pessoa que tem comunhão com Deus, que tem um relacionamento íntimo com Jesus. Daquela pessoa que traz dentro de si o Espírito Santo, porque o buscou com alegria e com zelo. Então o anjo diz assim: por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga: por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga: ore. Diga para a pessoa do seu lado: ore, ore muito. Tenha íntima comunhão com Deus. Agora preste atenção no que o anjo continua dizendo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O apóstolo Paulo diz que o reino das trevas tem uma hierarquia. Os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. E é exatamente sobre os principados que a palavra de Deus está falando. Aqueles demônios que ficam nos ares, cobrindo nações inteiras. Eles têm um objetivo. Eles não estão lá no segundo céu só para enfeitá-lo, não. Eles estão ali com um objetivo: segurar o maior número de bênçãos, o maior número de anjos, porque os demônios foram anjos, só que caíram e se tornaram demônios, mas foram anjos, já moraram no céu. Então eles estão segurando as bênçãos. E a palavra de Deus diz: olha, desde o primeiro instante em que começaste a orar, a falar com Deus, Ele ouviu a oração e mandou a bênção no primeiro dia. Mas o príncipe das trevas que está sobre o reino da Pérsia, onde vivia Daniel, ele me segurou por 21 dias. É muito tempo. É por isso que você ora 2, 3, 4 dias e desanima. Não pode desanimar. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Faça como aquela viúva. Jesus disse que havia uma viúva que tinha uma causa lá no tribunal, na mão de um determinado juiz. E aquela viúva começou a suplicar, começou a pedir ao juiz: julgue a meu favor, faça justiça na minha vida, porque o direito era dela. Faça justiça. E aquela viúva começou a importunar o juiz, dia e noite. Na hora das refeições, ela batia lá na casa do juiz: julgue a meu favor. Altas horas da noite, o juiz já estava dormindo, ela levantava, lá na janela do juiz: julgue a meu favor. E a palavra de Deus diz: de tanto ela insistir, o juiz deu-lhe ganho de causa
julgou a favor dela. Jesus contou essa história para dizer que nós precisamos insistir. Os demônios muitas vezes estão segurando as bênçãos. Nós precisamos insistir na oração para Deus mandar reforço. Compreendeu? O céu manda a bênção e, se preciso, manda um reforço para liberar a bênção. Então aquele anjo, aquele pobre anjo, segurando a bênção de Daniel, ficou ali 21 dias preso, retido, pelejando contra aquele demônio. Mas Daniel continuou orando. Daniel não desanimou. Tinha profunda comunhão com Deus, era um homem de oração. Então os céus mandaram reforço, mandaram o arcanjo Miguel, anjo poderoso, para pelejar contra o príncipe das trevas, lá sobre o reino da Pérsia. E a bênção foi liberada. O anjo trouxe a bênção. O que é seu ninguém rouba. Pode até segurar por um tempo, mas não é por muito tempo. Diga: a bênção que Deus me deu, ninguém tira. Então chega de desânimo. Quando vier o desânimo, hoje eu não vou à igreja, hoje eu estou cansado, hoje eu vou espairecer a cabeça, eu vou a um cinema, eu vou ver um programa de televisão, eu vou a um restaurante. Não, lute. Eu não posso desanimar. A vitória é minha, diz o Senhor, e eu vou em busca da minha vitória. Desânimo jamais. Essa arma, Satanás não pode forjá-la contra você. Uma outra arma que Satanás costuma usar é o medo. Quantas pessoas vivem amedrontadas, acuadas, literalmente vivem em cavernas. Tem medo até de encontrar as pessoas. O medo vai tomando conta e vai transformando você numa ostra. Já viu uma ostra? Bem fechada. Tem algo precioso lá dentro, algo delicioso, mas é fechadinha. Se não abrir, não serve para nada. Então o inimigo quer transformar você assim numa ostra, num caramujo, quer colocar você dentro de um labirinto escuro, dentro de uma caverna. E quais são os nossos medos? São muitos. Medo da enfermidade. É um medo que nós não deveríamos ter jamais. O inimigo pode até nos ferir com alguma enfermidade, com alguma doença, mas tem cura. A palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Nós precisamos buscar a bênção no nosso Deus. E muitas vezes Deus disponibiliza recursos na medicina. Quando nós oramos, Deus encaminha um tratamento, um remédio. É também a maneira de Deus nos curar. Mas não precisamos ter medo. Tem pessoas que ficam amedrontadas e choram e não vivem mais, e não dormem, e não comem. Medo de perder o marido, perder a esposa.
um medo infantil. O que Deus lhe deu, ninguém tira. O que é seu e ponto final. Se Deus abençoa o seu casamento, se Deus lhe deu um esposo, uma esposa, é seu, é sua. Não há por que temer. O medo é a sombra do inimigo para escurecer os nossos dias. Medo de passar fome, medo de ficar na miséria, são medos que nós não devemos ter. Se nós formos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Muitas vezes o nosso medo é por causa da nossa infidelidade. Quantas vezes nós fazemos como Adão e Eva? Nós roubamos o que é de Deus. Quantas vezes nós retemos o dízimo que é de Deus, a oferta que Deus está precisando para levar em frente a obra aqui na terra. Quantas vezes nós somos infiéis. Aí o inimigo, ele tem poder para colocar medo no nosso coração. Então nós precisamos ter medo de não conseguir, de não ter, de não poder. Mas quando Deus é por nós, quando Deus nos protege, Deus nos abençoa, nos dá felicidade, porque somos fiéis, quando Deus abre as janelas do céu sobre nós, aí tudo vai bem, tudo dá certo. Então, não há o que temer. Lance fora todo medo. O inimigo repetidas vezes vem até nós com orgulho. Esse foi o segundo pecado de Adão e Eva. O primeiro foi a desobediência. Eles foram infiéis. Tocaram lá no dízimo que estava no meio do jardim do Éden. Tocaram no que era de Deus. Comeram o que era de Deus e, consequentemente, perderam a prosperidade. O segundo pecado foi o orgulho. Eles quiseram ser iguais a Deus. Satanás, o pai da mentira, ele disse para Eva: pode comer, pode tocar nessa árvore. Vocês vão ficar iguaizinhos a Deus. Vão ser poderosos, vão ser grandes, vão conhecer tudo, vão poder tudo. E Eva comeu. Então esse pecado continua no nosso coração, o orgulho. A pessoa querer ser mais do que as outras. A pessoa querer ser, na vida do irmão, um Deus. O rei Herodes queria ser igual a Deus. Ele subiu num pedestal e disse: agora eu sou Deus. Podem me adorar. No mesmo instante, diz a palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, no mesmo instante, ele
morreu comido de bichos. Foi desintegrado, virou pó. Os bichos comeram o rei Herodes em poucos segundos, porque o orgulho encheu o seu coração, queria ser como Deus. E quantas vezes nós agimos assim? É preciso colocar no nosso coração as palavras de Jesus: os que se humilham serão exaltados, dos humildes é o reino dos céus. Ninguém é maior do que o outro. A mesma fraqueza que eu tenho, missionário tem, a missionária tem, você tem. As mesmas dificuldades que você enfrenta, eu enfrento, eles enfrentam. Os mesmos sonhos que você tem, nós temos. O mesmo Deus que você serve, nós servimos. Eu não tenho mais poder do que você, o missionário não tem mais poder do que a missionária, somos todos iguais. Diante de Deus nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Não adianta você dizer, uma coisa eu tenho mais do que você. Eu tenho mais dinheiro no banco. Engano seu. Jesus falou daquele rico que juntou muito dinheiro. Teve até que construir novos celeiros para guardar suas riquezas. E Deus disse, insensato, hoje mesmo eu pedirei conta da sua alma. E naquela noite aquele homem morreu. Então, no fundo era igual a todos, não tinha nada. Eu e você nada temos, a não ser a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Quando Deus nos abençoa, tudo vai bem. Tudo que precisamos, Ele nos dá com abundância. Mas nós não podemos dizer, nós somos melhores do que os outros. Não. Longe de nós todo orgulho. Deus ama os humildes. Deus usa os humildes. Nós somos somente vasos de barro. Bata aí nessa pessoa e diga, olha, é só casca. Diga assim, é uma casca meio podre. Agora que você desanimou essa pessoa, diga, anime agora, diga, olha, mas o que está dentro de você é precioso. Vale mais do que o ouro, vale mais do que as pedras preciosas. É o Espírito Santo. O que nos diferencia das outras pessoas é o Espírito Santo. Agora, é preciso compreender o seguinte: o Espírito Santo ele não vem até nós para que nós fiquemos orgulhosos, para que sejamos mais do que os outros, para que humilhemos e pisemos nos outros. O Espírito Santo não vem até nós para que possamos acumular riquezas, não. O Espírito Santo vem até nós para que possamos servir melhor os irmãos. Esse é o sentido da nossa vida, é o serviço.
Você veio aqui com uma missão, com um objetivo: servir. Quando você não servir mais para servir, então o que vai acontecer? Vai ser retirado. E Jesus, conhecendo essa verdade, disse: olha, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser feliz, quem quiser ter vida plena, vida abundante, seja o último, o servo de todos. E tudo isso, senhoras e senhores, só é possível se tivermos profunda comunhão com Deus. Diga: meu Deus, eu quero te servir. E através de ti, servir os meus irmãos.